Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Pregando Avivamento. Meu nome é Edinaldo e que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Meus irmãos, eu quero agradecer por você ter clicado no nosso vídeo e estar juntamente conosco para aprendermos mais da parte do Senhor. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a grande oração de Neemias e vamos tirar dessa oração 5 lições que iremos aprender nesse momento. Amém? Meus irmãos, aprendemos muito com a oração de Neemias. O livro de Neemias nos ensina sobre visão, coragem, liderança, fé e um desejo inabalável de honrar a Deus. Quando Neemias recebeu a informação de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas e os portões queimados, ele entendeu claramente os perigos e a desgraça. O povo estava em grande miséria e desprezo. Isso significava que sua amada cidade provavelmente era motivo de chacotas para as nações vizinhas, com sua segurança sob grave ameaça de inimigos. Apesar da notícia desanimadora, Neemias não permitiu que o desânimo o dominasse. Ele resolveu fazer algo a respeito da situação. A grande tarefa que empreendeu posteriormente para reconstruir os muros da cidade foi coberta por muita oração. Neste vídeo, meu irmão, gostaria de focar em 5 importantes lições da vida de oração de Neemias, que garantiram o sucesso de sua perigosa missão. Esses indicadores de oração podem nos ajudar em nossas próprias vidas e também ajudar na nossa fé, enquanto lutamos contra os desafios e as inseguranças que nos crescem a cada dia. Então, quais foram as lições de oração que Neemias adotou? E que lições nós podemos aprender? Meus irmãos, como eu disse, iremos falar sobre 5 lições que nós podemos aprender com a oração de Neemias. A primeira delas é: Neemias orou fervorosamente. Isso está escrito lá em Neemias capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz que quando Neemias recebeu a notícia angustiante sobre os muros de Jerusalém, ele lamentou por alguns dias, chorou, jejuou. Ele também orou fervorosamente, dia e noite, por sua amada nação. Em resposta às orações fervorosas de Neemias, Deus deu a ele estratégia militar, política, administrativa e de liderança que o ajudaram a realizar uma tarefa extremamente difícil, e ele foi bem-sucedido. Da mesma forma, podemos acreditar na força do jejum e da oração fervorosa quando enfrentarmos desafios difíceis. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, o autor vai dizer: a oração fervorosa, eficaz de um justo, pode muito. Então, meus irmãos, podemos, portanto, ser vitoriosos por meio do princípio da oração fervorosa, acompanhada de choro e jejum. O próprio Jesus Cristo disse isso lá em Marcos, no capítulo 9, no versículo 29. Uma frase de Martim Lutero diz o seguinte: se eu negligenciar a oração por um dia, perderei muito do fogo da fé. Como diz a bela letra do hino da harpa 577, em fervente oração vamos buscar a Deus, em fervorosa oração. A segunda lição, meus irmãos, que nós podemos tirar dessa oração é: Neemias reconheceu a grandeza daquele a quem ele estava orando. Neemias entendeu claramente, meus irmãos, a grandeza do Deus a quem ele estava orando. Ele, portanto, identificou Deus como o Deus do céu, que é grande e impressionante, e como aquele que guarda sua aliança de amor. Compreender a grandeza de Deus deu a ele a coragem e a fé que precisava para a perigosa jornada que tinha pela frente. Nós também precisamos manter nossa fé, meus queridos, constantemente fixa em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluias! Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para a sua grandeza, para que possamos andar por fé e não por vista. Amém? Meus irmãos, a terceira lição que devemos também tirar de Neemias é: Neemias orou para ser bem-sucedido. É bem certo que nunca devemos esquecer que o favor de Deus está sobre seus filhos em todos os momentos, mesmo nos momentos aparentemente mais sombrios.
quão verdadeiro isso era quando se tratava da oposição que Neemias enfrentaria. A Bíblia fala do favor de Deus repetidamente e devemos acreditar nesse favor e também orarmos, assim como Neemias orou pedindo favor e recebeu um favor incrível de ninguém menos que o próprio rei. Na verdade, seu foco não era obter favor para si mesmo, mas para a obra de Deus. Como resultado, Neemias recebeu guardas-costas, cartas de recomendação e a madeira necessária não apenas para o reparo da cidade, mas também para sua futura residência em Jerusalém. Neemias também havia orado pelo sucesso. Portanto, quando o rei perguntou a ele que ajuda ele queria, é dito que Neemias orou a Deus antes de responder. Ele então pediu um favor para que seu empreendimento fosse bem sucedido. Em resposta, o Senhor deu a ele um sucesso incrível, além do que ele poderia ter imaginado. Você precisa, meu irmão, do favor de Deus hoje? Você tem clamado ao Senhor para ser bem-sucedido no que faz? E está disposto a continuar orando até Jesus voltar? Martim Lutero disse: tenho tanto a fazer que passarei as primeiras 3 horas em oração. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos, orarmos a todo tempo sem cessar. E o quarto ponto, meus irmãos, que devemos tirar como lição é: Neemias orou contra a oposição, meus irmãos, porque a oposição e resistência à obra de Deus vieram de um homem chamado Sanbalate e seus associados. Incluía ameaças com raiva, zombaria e insultos humilhantes. A resposta foi imediata de Neemias, porém foi a oração. Ele orou: ouve-nos, nosso Deus. E também confirmou que a oração foi feita a Deus contra as ameaças. Enquanto Neemias orava, Deus lhes deu estratégia para negar os planos ímpios de seus opositores, e ele também frustrou seus planos. O povo, portanto, foi encorajado e o trabalho continuou progressivamente. Nós também podemos ter certeza de que sempre que tentarmos algo grande ou pequeno para Deus, ou nos esforçarmos para nos aproximar dele, o inimigo virá contra nós. Mas ele nunca pode nos derrotar, pois a Bíblia diz que somos mais que vencedores por meio de Jesus. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 8. A oração, meus irmãos, não apenas impede os planos do inimigo, como também as destrói. Que lição, então, meus irmãos, precisamos aprender com a oração de Neemias? Através da oração, nós também podemos vencer. Então, meus irmãos, vamos agora para a quinta e última lição. Neemias orou pedindo forças. No capítulo 6, os inimigos de Neemias estavam planejando uma armadilha para prejudicá-lo por meio de engano. Eles tentaram prendê-lo dessa maneira em 5 ocasiões diferentes. Eles também estavam tentando assustar e enfraquecer sua equipe por meio de intimidação política. Não é assim que o maligno ataca repetidamente os filhos de Deus, trazendo medo e intimidação? A resposta de Neemias, entretanto, foi dupla. Ele se recusou a se distrair da grande obra que estava fazendo e orou: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Essa foi a oração de Neemias. Ao orar pedindo forças, Neemias também descobriu uma grande verdade que tantas vezes nos encoraja em nossas lutas. Ele disse: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluias. O mundo, meus irmãos, está passando por enormes desafios hoje e as pessoas precisam de mais forças para vencer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos aprender com Neemias e pedir a Deus que fortaleça nossas mãos e renove as nossas forças e alegrias. Jonathan Edwards, um grande pregador, disse: não há como os cristãos fazerem tanto para promover a obra de Deus e avançar o reino de Cristo como pela oração. Para encerrar, meus irmãos, vamos ver como a oração de Neemias impactaram a difícil missão em que ele estava envolvido. Podemos dizer que uma missão impossível tornou-se uma missão bem-sucedida.
Certo comentário, meus irmãos, em uma Bíblia de estudo diz: as paredes que ficaram em ruínas por quase 1,5 século foram reconstruídas em menos de 2 meses, uma vez que o povo foi galvanizado para a ação pela liderança de Neemias. Para ser exato, foi preciso 52 dias. Então, meus irmãos, ao refletirmos sobre esta história inspiradora e sobre as lições de oração de Neemias, que sejamos então fortalecidos em nossa própria vida de oração hoje. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus assim possa estar abençoando a sua vida com essa reflexão, que você possa ter aprendido muito assim como eu aprendi. Em nome de Jesus é o que eu desejo. E te peço também, se você não for inscrito no nosso canal, que você esteja se inscrevendo para receber futuras mensagens que iremos postar. E não se esquece de deixar o seu like e, se possível, compartilha também esse vídeo para que outras pessoas venham ser abençoadas. Amém? Que Deus assim venha estar abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Amém.